Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h41, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Lembrando que hoje, 23h42, começa oficialmente o inverno brasileiro. 23h42. Bom dia, Lorival. Bom dia, ouvintes. Vai começar? Não sei como é que vai ser, mas vai começar. Tava aí, o que era então? É só um arremedo. Era só amostra grátis. Uma premiere. Isso. Eu ia falar 23h42, porque são 6h42, tem que falar a hora certa, senão o diretor puxa a orelha, né? Vamos agora com a participação semanal do prefeito de Botucatu, Fábio Leite. Alô, prefeito, bom dia, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival, bom dia, amigos da rádio Prever FM, um prazerzão estar aqui com vocês nesta sexta-feira. Prefeito, tem uma pergunta aqui que ficou para trás, acho que quase há 2 semanas, de um ouvinte aqui, o Alexandre Marques. Bom dia, Márcio, ouvintes, gostaria de saber do prefeito sobre o acesso ao AME Botucatu. A volta para chegar ao AME é muito grande, um transtorno tanto para pacientes quanto aos funcionários. Tem algum projeto para o novo acesso, prefeito? Temos sim. Qual que é o nome dele, Márcio, perdão? Alexandre, ótimo dia para ti. Nós temos 2 iniciativas ali no local do AME. A primeira, mensalmente, eu tenho reuniões com a Artesp. Não foi diferente nesse último mês de maio, não será agora no mês de junho. Então agora na última semana de junho eu estarei na Artesp, porque nós temos um pedido formal na Artesp para que as obras das marginais da Marechal Rondon comecem logo após a finalização das obras das marginais da Castelinho, que tem previsão de término em setembro. E um dos pedidos que a gente tem das marginais da Marechal Rondon é que o trecho se estenda até a entrada do AME. Então a gente teria uma primeira regularização do lado da rodovia, regularizando aquele acesso ao AME, que hoje ainda ele é tido como, vou pôr entre aspas, irregular. E existe uma segunda iniciativa, que foi um pedido que fiz para o secretário de saúde, doutor Eleusis Paiva, que é secretário de saúde do estado, com quem estarei na próxima segunda-feira às 17 horas. Eu fiz um pedido para ele, um recurso extraordinário do orçamento, para que a gente ampliasse a quantidade de cirurgias do Hospital do Bairro, hospital esse que completou aí a cirurgia número 300 na semana passada, e também regularizasse com esse recurso extraordinário o acesso ao AME pela parte de trás. Qual que é o projeto que a gente tem, Márcio? Ali naquela rotatória da Dante Delmanto, a segunda rotatória que existe, que fica em frente a uma loja de motos e a um posto de gasolina, das alças dessa rotatória não existe, que é a alça que liga essa rotatória até o Plaza Martim. Então a gente tem um projeto de fazer a conexão da rotatória ao Plaza Martim e no meio dessa conexão fazer o acesso ao AME pela parte de trás. Projeto da ordem de 8 milhões de reais, projeto esse que a gente já tem na estrutura, na equipe, né, na Secretaria de Infraestrutura, um croquis bastante avançado, vamos dizer assim, evoluído, e agora eu tenho feito gestão junto ao governo do estado para tentar esse recurso extraordinário para que a gente faça essa conexão. Então, respondendo à questão do nosso ouvinte, essas 2 iniciativas, a regularização via marginais da Marechal Rondon e esse acesso pela parte de trás, pela parte da Dante Delmanto e do Plaza Martim ao AME de Botucatu. Prefeito, uma notícia interessante também e bastante agradável, né? Afinal de contas, que cidade que não gostaria de ter uma banda marcial? E com a qualidade da banda que nós temos aqui em Botucatu, né, prefeito? Agora é oficial, né? Agora é oficial, Márcio. A gente conseguiu, junto aos nossos vereadores, a quem agradeço aqui mais uma vez, a forma profissional que vem tratando os assuntos do município. Eu faço isso em nome do presidente da Câmara, né, o vereador Kula, e estendo meu abraço a todos os demais, meu agradecimento a todos os outros 10 vereadores que compõem a nossa Câmara. A gente aprovou esse projeto. A história, Márcio, aqui em primeira mão para vocês, eu fui procurado há mais ou menos 1 mês e meio pela equipe da Banda Marcial. A Banda Marcial, ela era conduzida e organizada pela instituição AFRAP em Botucatu, e deixo aqui meu abraço a todos os dirigentes, a todos os voluntários, a todos os profissionais que trabalham na AFRAP, nesse projeto sensacional que foi criado aí há mais de 10 anos em Botucatu. E a Banda Marcial era um equipamento, era um serviço, né? Era uma atividade que era desenvolvida pela AFRAP. Decisão da instituição, e não cabe ao Poder Executivo julgar, eles descontinuaram essa questão da Banda Marcial. Eu fui procurado pelo maestro e por alguns representantes da banda
quando levaram essa situação para mim no gabinete, no mesmo dia, junto com a secretária de Cultura, Cris Cury, a quem deixo um abraço também aqui bem carinhoso, naquele mesmo dia a gente sinalizou que a prefeitura teria a assunção, assumiria esse serviço, assumiria esse equipamento, assumiria essa atividade de cultura, e foi isso que a gente fez. Para que a gente pudesse fazer isso, obrigatoriamente eu tinha que tramitar um projeto de lei na Câmara, né? Transformando a banda marcial também num equipamento, também num serviço da Prefeitura de Botucatu, e foi isso que a gente fez. Então Botucatu agora, além da orquestra sinfônica que já possuía, além da orquestra jovem que já possuía, além da banda sinfônica que já possuía, agora possui também banda marcial, que representa aí também essas atividades culturais de Botucatu. E é importante a gente lembrar que essa missão, né, esse trabalho da banda marcial, ela vai além das apresentações que rotineiramente a gente vê nos aniversários da cidade, no 7 de setembro. Ela também tem um trabalho de musicalização com crianças, né? Especialmente em períodos de contraturno, e isso também faz parte, vamos dizer, do pacote. Então, a gente assume integralmente aí as atividades da banda marcial, com muito orgulho de ter em Botucatu um equipamento agora como esse, um serviço como esse para nossa cidade. Prefeito, desde quarta-feira nós temos aqui mais de 1.700 pessoas, atletas, né? Eu acho que dá mais de 2.000 pessoas com equipe, familiares, com a realização de mais uma etapa do Brasil Ride, desta feita lá próxima ao ginásio municipal, a Avenida Rafael Serra, enfim, é um evento que realmente dignifica a cidade e, mais uma vez, o privilégio de sediar um evento dessa natureza, não, prefeito? É um privilégio, Márcio, você usou a palavra correta. Eu estive ontem lá com a minha família, participando aí de parte das largadas, participando ali das atividades desenvolvidas. Quero deixar aqui meu abraço para o Mário Roma, para sua esposa, para sua família, idealizadores, criadores e realizadores de um evento tão bacana na cidade. Eu, antes de subir para o Brasil Ride ontem, fiz questão de rodar Botucatu, e a cidade estava transbordando essa energia positiva, né? Hotéis lotados, áreas, casas alugadas por Airbnb lotados, restaurantes, padarias, um movimento extraordinário na cidade. Então, um evento que engrandece o nosso coração. Ontem, conversando com o Mário Roma, esse é um evento que mostra a sucessão, né, de coisas boas na cidade. É um evento que começou lá atrás com o ex-prefeito João Cury, depois foi mantido e apoiado pelo ex-prefeito Pardini, e agora segue na mesma toada, sendo apoiado por mim pelos próximos 4 anos, né? Um evento que movimenta a cidade. Eu tenho dito, Márcio, e você é testemunha disso, porque quase toda semana a gente repercute isso, né? As atividades de turismo, as atividades de cultura, as atividades de meio ambiente, as atividades até de comunicação e as atividades de esporte, como é o caso específico do Brasil Ride, além de serem atividades de cada uma dessas pastas, também trazem e permitem ao município desenvolvimento econômico e entretenimento, né? Ontem bastante cheia a região lá da Rafael Serra. E aí as pessoas, alguns me perguntaram, inclusive num podcast, né? E por que aqui? A gente tem essa estratégia, vocês também têm repercutido isso, de espalhar os eventos, né? Pela cidade de Botucatu, para que as pessoas, além da gente ter aquela desconcentração do Largo da Catedral, que trazia alguns transtornos de trânsito, enfim, você tem também as pessoas descobrindo a cidade, né? Foi assim no Carnaval e no aniversário da cidade, lá na Avenida do Fórum, né? No Santa Elisa, agora com o Brasil Ride ali, à margem da nossa cuesta. E além dessa tentativa, né, de fazer com que as pessoas descubram Botucatu realmente nesse espalhar de eventos, tinha tudo a ver esse evento acontecer ali, porque ele acontece efetivamente em trechos da nossa cuesta, né? Os atletas, os ciclistas passam por sítios, por estradas rurais, e agora a gente inclusive organizou a logística. Antes, você se lembra, eles cruzavam a cidade, especialmente as ruas centrais, apresentando um perigo para o trânsito e para os próprios atletas. E agora a gente tem ali aquela concentração que fica na boca da cuesta, vamos chamar assim, né? Facilitando também essa logística. Então, um evento que não quer depender de mim, a gente vai seguir apoiando sempre, um evento que tem crescido e tem crescido como a cidade de Botucatu. Prefeito, e nós estamos falando ainda de acessibilidade, de acesso a bairros distantes, digamos assim. Botucatu está passando por algumas alterações no transporte público, inclusive com novas linhas a partir de semana que vem, né? O que a população pode esperar desses novos acessos?
Obrigado pela oportunidade, Ellen. Esse é um tema importante da gente repercutir, né? Tratamos isso, acho que na última sexta-feira. Eu venho desde o início do ano fazendo um acompanhamento muito próximo da questão do transporte público em Botucatu, junto ao Rodrigo Fumes, que organiza a nossa Semutran, nossa secretária adjunta de transportes, e deixo aqui um abração para o Rodrigo Fumes pelo trabalho que vem fazendo. A gente vem acompanhando as ocorrências que se tem no transporte e as novas demandas que se tem da população. Nós fechamos todo esse levantamento no mês de maio. Logo no início de junho, eu sentei pessoalmente com os proprietários das duas empresas que operam o sistema de transporte em Botucatu. Na mesma data, publiquei um decreto ampliando as possibilidades das penalidades que a cidade pode dar ao transporte coletivo. Então, a gente pegou todas as ocorrências de janeiro a maio. Eu formalizei uma nova notificação para eles, dizendo que eles teriam um prazo de 15 dias para regularizar todas essas situações e emitir um decreto. Esse decreto que permite que a cidade, vamos dizer, seja mais rigorosa no acompanhamento das empresas. Então você tem um rito ali jurídico, que é a notificação, depois uma multa, depois a multa dobrada, podendo chegar até o rompimento do contrato se necessário for. Mas também em paralelo a isso, mudanças no sistema viário, no sistema de transporte, como você colocou, e a gente anunciou essa semana a criação de uma nova linha que pega aquele bairro, aquele trecho novo da Ecovila, que foi feito ali próximo ao SESI, próximo a Marechal Rondon, e ele também já abarca aquela região do Altos da Serra, região essa que a gente muito em breve faz um grande lançamento também de um empreendimento imobiliário, né, de novas casas populares. Então a gente já organizou uma nova linha para aquela região. E assim que a gente segue fazendo, essas demandas que a população nos traz são tratadas pela equipe da Semutran, vão sendo convertidas em mudanças e melhorias na questão do transporte público. E se você me permite o ensejo, Ellen, desculpa alongar, eu sei que a gente tem um tempo bastante curto, mas a gente completa agora no próximo domingo a primeira semana de teste da mudança viária ali na região do Supermercado Confiança e da Havan. Então eu também havia trazido para vocês em primeira mão, repercutido aí com vocês na semana passada, de que a gente faria algumas mudanças de trânsito ali naquela rotatória, especialmente no fluxo dos veículos ali. Nós implantamos essas mudanças no último domingo, conforme anunciado. Então a gente completa agora na primeira semana esse teste, que vai levar 2 semanas. Temos coletado todas as impressões. Nessa semana que entra, eu tenho reunião com alguns, inclusive empresários ali da região, alguns lojistas da região, para a gente ver se o teste está funcionando, e funcionando a gente permanece nessa nova sistemática, e se não, a gente ajusta conforme as necessidades. Então, isso vai virar rotina aqui no município, a gente organizar isso através de testes, dessa proximidade com a população, para que as medidas sejam feitas de fato para atender o anseio do nosso povo. Prefeito, já no finalzinho, nós temos aí, não vou dizer uma polêmica, né? Mas rede social hoje é uma coisa impressionante, né? A propagação de algumas notícias e tudo mais, né? Por parte da prefeitura, o aluguel de um imóvel no centro da cidade. A importância de se alugar estrategicamente aquele imóvel e toda essa, entre aspas, polêmica que pode estar havendo, algumas redes sociais divulgando 121 mil reais, não fala se é anual, se é mensal, qual é o valor. Então é importante a gente ouvir do prefeito a importância de se alugar um imóvel, a estratégia de se alugar um imóvel e o porquê desse aluguel, prefeito. Te agradeço também a oportunidade de repercutir isso, né? E da forma como você coloca a questão, eu volto a incentivar e volto a elogiar, né, o Primeiro Jornal pela forma profissional e séria que vocês conduzem todas as matérias, né? E não foi diferente nesse caso, você usou a expressão correta. Essa foi infelizmente uma polêmica que, de novo, um pequeno grupo, né? Existe um pequeno grupo em Botucatu organizado aí, desde logo depois das eleições, desde o começo do meu mandato, tentando distorcer algumas informações, tentando polemizar algumas informações. O grande comunicador aqui de Botucatu, Vanderlei dos Santos, fala que algumas pessoas têm a rede antissocial, né? E para essas pessoas é isso que tem acontecido. As informações são veiculadas de formas que geram dúvida, quando não são distorcidas, né? Então você bem colocou, esse é um imóvel que a prefeitura está fazendo a locação ali próximo à Praça do Para Todos, a Praça da Bíblia. O valor da locação, como você bem comentou, ele é de 120 mil reais ao ano, porque os contratos que a prefeitura faz de locação são contratos que têm o prazo de locação 1 ano, podendo ser prorrogado, lógico.
Então aí a primeira verdade que vem à tona, né? Porque da forma como as colocações em redes sociais são feitas, dava a impressão que a gente estaria pagando R$120 mil ao mês, e não é verdade. São R$120 mil ao ano. Por que a gente está fazendo essa alocação? Primeiro porque a prefeitura não tem nenhum imóvel na região central que concentra a necessidade que a gente tem. Qual que é a necessidade? Nós estamos criando uma espécie, esse nome é meu, não é o nome oficial que o local vai levar, mas nós estamos criando uma espécie de um poupa-tempo municipal para facilitar a vida dos trabalhadores e dos empresários em Botucatu. Hoje, as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estão espalhadas pela cidade. Então a gente tem ali no terminal rodoviário, as margens ali da ferroviária, a gente tem o serviço da SP-Prev, que é aquele serviço que atende aos aposentados do governo do estado, professores, Unesp, policiais, etc. A gente tem lá na estação ferroviária o Banco do Povo, que é aquele banco que financia as pequenas e médias empresas, e tem toda a estrutura de concessão de alvarás do município. A gente tem no Paço Municipal a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que atende os empresários, atende os empreendedores. E a gente tem no mercado municipal atividades como, por exemplo, o PAT, que são as vagas que se tem de emprego, o atendimento aos trabalhadores que estão, por exemplo, em seguro-desemprego. A gente tem o Ministério do Trabalho, que é um serviço oferecido com os servidores públicos municipais cedidos, e a gente tem o PROCON. Então a ideia da locação desse imóvel é concentrar todos esses serviços. Qualquer trabalhador em Botucatu e qualquer empresário em Botucatu vai ter concentrado no mesmo local todos os serviços necessários relacionados a emprego e ou criação e manutenção de empresas. Por que ali? Porque tem que ser um local central, ele está a mais ou menos 60 metros do nosso terminal urbano e aproximadamente 150, 200 metros do poupa-tempo do estado. Essa que é a explicação. Eu tenho dito, né, a gente, na gestão do ex-prefeito Pardini, que deve estar acompanhando a gente aqui, deixa um abraço ao Pardinão, tanto eu, quanto o Pardini, quanto o Gilberto Mariotto, que hoje é o secretário de Educação, nós criamos um projeto chamado Aluguel Zero. O que é esse projeto Aluguel Zero? É um projeto onde a gente vai encaixando serviços que a prefeitura tem em imóveis locados em locais da própria prefeitura para evitar despesa com aluguel. Esse projeto continua. Eu fui, como eu disse, um dos idealizadores desse projeto, que vem dando grandes resultados, e ele continua exatamente igual. Para esse caso específico, a locação se fez necessária para que esses serviços possam ser concentrados e oferecidos à nossa população. Quando tivermos um equipamento, uma área, um prédio da própria prefeitura que atenda esse tipo de coisa, a gente faz a migração como faz normalmente. Então essa que é a verdade, Márcio. Essa que é a situação que a gente tem ali, e estamos correndo para que esse serviço seja logo implantado para facilitar a vida dos trabalhadores e dos empresários da nossa cidade. Lorival, comentar a respeito? Bom dia, Fábio, bom dia, população novamente. Eu tenho acompanhado esse seu trabalho, Fábio, e também do Bravin, nessa luta de vocês de que o município tenha um crescimento que não dependa só do crescimento orgânico, né? Trazer novas empresas, mega projetos, e é óbvio que para isso a cidade tem realmente que estar estruturada. O empresário que chega em Botucatu, né, e mesmo os empresários daqui, eles têm que ter uma estrutura mínima, uma confiança, uma transparência em tudo, e vocês estão certinho quando vocês fizeram isso. Tem sentido nenhum ficar fazendo, né, essa maratona. Vai um pouco no mercado, chega um empresário aqui, vai ter que ir lá no mercado, daqui a pouco tem na rodoviária, vai no poupa-tempo. Não tem sentido nenhum. É exatamente isso, vocês estão de parabéns, o Bravin está de parabéns. Eu tenho visto a luta do Bravin viajando o Brasil aí, tentando trazer novos e megas projetos, e vocês estão estruturando a cidade para isso, e tá certo. Esses odiadores, pessoas que torcem mais pro touro do que pro toureiro, aliás, tem que os dois vencer nessa luta, hoje em dia tem que ser um espetáculo, e foi maldade mesmo, maldade contra a prefeitura, maldade contra o Geraldinho, que inclusive mandou uma nota aberta, nós vamos ler logo mais, né, Márcio? Uhum. A história do Geraldinho é fantástica. O Geraldinho é uma pessoa que veio do nada, com 12 anos, trabalhava numa oficina lavando peça, e hoje é um dos grandes empresários, não digo nem de Botucatu, mas do Brasil, e fazendo essa maldade que fizeram com ele, com as relações que colocaram nas matérias aí, maldosas, simplesmente maldosas.
a gente percebe que tem um grupo se articulando para trabalhar contra a cidade. Parece que a cidade precisa ir mal para que eles se deem bem. Nunca vi uma coisa dessa. Mas tem esse grupo, né, Márcio? Infelizmente. Isso acontece. Eu falo o seguinte: às vezes a propagação da rede social o que impera dentro de um jornalismo sério? Você sempre ouvir as duas partes. Sim. E ninguém é dono da verdade, né? Vamos ouvir sempre as duas partes. É por isso, olha, tá do lado do prefeito. Não é tá do lado de ninguém. A gente tem que... Tá do lado de Botucatu. Tá do lado de saber o que de fato está acontecendo, e a gente tem a palavra oficial do prefeito, a gente tem os questionamentos do outro lado. Por que a razão de alugar esse imóvel, que coincidentemente ou não, é de um empresário que também sempre participa das ações sociais na cidade de Botucatu? Muitas. O trabalho que o Geraldinho faz aqui hoje na cidade, poucos fazem. E poucos conhecem a amplitude, tá? Ele faz muita coisa, ajuda muita entidade. Ele é, assim, um grande idealizador lá do Nutras. O Nutras é uma referência como assistência, né? As crianças, são mais de 400 crianças, né? Ele não tem, acho que, um evento em Botucatu que ele não esteja presente de alguma forma, ajudando de coração. Ele gosta de ajudar. É incrível como que ele gosta de participar e ajudar. E aí fazer essas maledicências, que é o caso, inclusive, da carreta lá das roupas, que a nota vai explicar daqui a pouco, é uma maldade sem tamanho e a gente não pode aceitar isso calado, não. Prefeito, é isso? É isso, Marcelo. É importante, agradeço, Lorival, pelas palavras, né, da gente ouvir de um empresário do gabarito do Lorival, né, essa visão sobre a verdade, sobre a realidade, né. Se eu pudesse, eu concentraria todas as licitações, todas as locações, enfim, todo o relacionamento da Prefeitura Municipal com empresários de Botucatu, para incentivar que esses recursos, que essas ações fiquem no município. É lógico que é uma expressão forçada que eu uso, porque a própria lei de licitações não permite que esse direcionamento acontecesse, mas eu gostaria muito que todas as atividades econômicas da prefeitura fossem desenvolvidas por empresários do município, por uma questão muito simples, para que o emprego seja gerado aqui, para que os recursos fiquem na cidade, né? Então, como o Lorival disse, era uma verdadeira maratona, uma epopeia, um empresário de Botucatu, entre a criação do CNPJ e a obtenção do alvará, que tinha que rodar a cidade por diversos equipamentos para poder viabilizar. E essa centralização, essa concentração tem isso. Graças a Deus, Botucatu tem na sua imensa maioria, mas a palavra imensa é imensa mesmo, profissionais sérios, não só na área de comunicação, como também do empresariado, e é assim que a gente vai trabalhar. Lorival comentou agora do nosso secretário Bravin, deixa um abraço a ele, a toda a equipe do desenvolvimento econômico, tem feito um trabalho magnífico, prova disso que a gente anunciou recentemente uma nova empresa em Botucatu, que é um estaleiro que já está funcionando ali no Rio Bonito. Anunciamos recentemente que todas as áreas do Distrito Industrial 4 e do Parque Tecnológico foram distribuídas. Tenho recebido empresários trazidos por eles aos montes no gabinete, para a gente tratar dessa situação. Temos trabalhado de forma dura, mas muito dura. Para você ter uma ideia, na última terça-feira eu estive em São Paulo. Eu tive 6 reuniões em São Paulo, Márcio, Lorival. Eu rodei São Paulo, acho que quase todas as regiões. Comecei pela Zona Norte, passei pela Zona Leste, fui 2 vezes para a Zona Sul, fui 2 vezes no centro, fui uma vez na cidade universitária. Tudo isso em prol do desenvolvimento para o município, é a minha obrigação. E a gente vai continuar fazendo isso com o coração aberto, pensando só na cidade. Todas essas polêmicas, né, usando de novo a expressão do Vanderlei dos Santos, a rede antissocial para alguns, e graças a Deus é uma pequena minoria, meia dúzia de pessoas que, como eu disse, né, se organizaram, e eu conheço, estou acompanhando essa organização para criticar o governo, pessoas essas, algumas que ainda estão lamentando os resultados das eleições do ano passado, outras que acham que é o momento para já começar a trabalhar as eleições do ano que vem, mas não tem problema, a gente segue trabalhando com a verdade, com informação séria. Todo esse denuncismo que acontece em redes sociais, eles são todas as situações tratadas pela prefeitura. Em alguns casos eu faço o acionamento do Ministério Público e do Judiciário para que as apurações aconteçam. As mentiras que são colocadas vão ser tratadas com ações civil pública, que é assim que a gente está fazendo. As denúncias, por outro lado, infundadas que estão entrando, a gente está derrubando uma a uma, porque a gente tem um trabalho sério, comprometido com o Botucatu. Para você ter uma ideia, ontem
uma dessas redes antissociais, Márcio, diferente da forma profissional que vocês estão divulgando na Prever FM, falou que a colocação do Brasil Ride ali na beira da nossa cuesta é porque a gente ali privilegia as pessoas que são ricas. Olha o absurdo que a gente está falando, né? Um evento que tem, se eu não me engano, 1.600 atletas inscritos, onde os restaurantes de Botucatu estão lotados. Um evento que acontece na cuesta, então logisticamente você tem que deixar ali as proximidades da cuesta, dizendo que a gente colocou ali para privilegiar pessoas ricas. Então esses absurdos, a gente alguns trata de forma jurídica, eles têm que ser tratados, outros a gente simplesmente desconsidera e transforma tudo isso em energia boa para a cidade, em trabalho. Eu estou falando com vocês agora aqui, daqui a pouquinho já estarei despachando da prefeitura. Hoje é um dia normal de trabalho para mim e para boa parte da equipe, apesar de uma ponte de feriado, e é assim que a gente vai lidando, é assim que a gente vai tratando. Prefeito, muito obrigado, a gente estendeu um pouco o tempo desta sexta-feira, obrigado mais uma vez pela sua participação e até sexta que vem, um bom final de semana e uma boa semana, prefeito. Eu que agradeço, Márcio, Lorival, Ellen, amigos da Rádio Prever, um prazerzão estar aqui com vocês, sempre às ordens. Tenham uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.